Finalmente chegou o dia do meu embarque. Eu moro em João Pessoa, na Paraíba, e o meu embarque era da cidade de Recife, em Pernambuco. E fomos até o aeroporto. Muitos amigos foram também naquele dia, se tornou um evento entre os meus amigos e familiares. Fomos lá para aquele aeroporto. E eu lembro que chegando lá, sempre tinha um rapaz que vendia CDs e ele deixava um teclado lá, e meus amigos foram novamente, pegaram aquele teclado e cantaram a mesma música no aeroporto que tinham cantado na minha despedida há alguns dias atrás. E foi um momento, estávamos ali curtindo, brincando, até que chegou de fato a hora de passar por aquele portão de embarque. No dia do meu embarque, estava com mais 2 intercambistas, Miguel, que eu já comentei com vocês, que também estava indo para os Estados Unidos, e um outro rapaz que estava indo em direção ao México. E naquele dia, estávamos lá em frente ao portão de embarque. Comecei a me despedir de todas as pessoas, e aí as lágrimas começaram a descer com aqueles até logos e aqueles boa viagem e curta, aproveite, até que chegou um momento em que fizeram um pequeno círculo ao meu redor, e dentro do círculo estávamos eu, meu pai e minha mãe. E no Rotary, quando nós viajamos com um traje uniforme. Nós viajamos com uma camisa branca, uma gravata azul e um blazer azul. E nesse blazer nós vamos colocando bottoms ao longo do ano. Quando vamos encontrando novos intercambistas, vamos trocando esses bottoms e vamos gravando aquelas memórias no nosso blazer. E meu pai tinha um bottom que tinha sido presente da minha mãe para ele, que era uma cruz. E eu achava aquele bottom fantástico, muito, muito bonito, pequenininho, discreto. E eu pedi a meu pai para que ele colocasse no meu blazer, para eu levar comigo nessa viagem. E ele fez: filho, não posso. É um presente que sua mãe me deu, eu não posso colocar em você, infelizmente. E eu entendi, aceitei, e estávamos ali, naquele dia no aeroporto, e meu pai começou a falar algumas palavras, arrodeado dos nossos amigos e familiares. E ele falou uma coisa que foi muito, muito difícil de escutar, porém muito importante para levar comigo, lições que nós devemos sempre carregar nossos princípios. E naquele momento, meu pai, fazendo sua despedida, tirou do bolso uma caixinha de joias, e quando ele abriu, estava justamente aquele pingente, aquele bottom. E ele fez: filho, isso aqui eu quero que você leve não pelo bottom, pela beleza do bottom, mas pelo que o bottom representa. Eu quero que você lembre de mim, da sua mãe, dos seus irmãos, do que nós somos, de onde você é, do que você representa, dos seus princípios, da sua boa índole, e que por onde você vá, você lembre quem você é, que você nunca esqueça a sua essência. E naquele momento, ele colocou aquele bottom no meu paletó. Ali, eu comecei uma fase de jorrar lágrimas, eu não conseguia parar. E eu não conseguia mais falar nada, apenas chorar e me despedir mais uma vez de todas as pessoas, até que o aeroporto anunciou que era embarque imediato. Eu precisava de fato entrar, e fui muito feliz com aquele bottom no meu paletó, entrando para o salão de embarque, e entrei com os outros 2 intercambistas. Chegando lá, encontramos mais um intercambista que estava indo viajar por uma outra empresa, estava lá também com suas lágrimas, e fomos todos juntos. E por coincidência sentei ao lado dele no voo, e ele perguntou por que eu chorava tanto ainda, e eu disse: não, meu pai fez uma coisa muito emocionante, e contei todo o episódio, e ele fez: mas que bottom? Eu disse: esse bottom aqui que ele colocou. Ele fez: não tem nenhum bottom aí. E quando eu olhei para o meu paletó, para o meu blazer, aquele bottom não estava mais lá. Aquele bottom, possivelmente nos abraços, nas despedidas, ele, não sei se foi muito bem colocado, mas ele caiu e ele se perdeu. E ali as lágrimas voltaram mais uma vez. Eu não tinha nem como me comunicar com meu pai para avisar: pai, caiu, vê se o senhor acha por aí. Não tinha. Aquelas 3 horas de Recife a São Paulo, eu só conseguia pensar nesse bottom, na decepção que meu pai iria ter em saber que eu perdi aquele bottom logo no início da viagem. Lembro que cheguei em São Paulo, procurei logo um orelhão, um telefone público naquela época, para fazer essa ligação. E liguei para o meu pai já estava de volta a João Pessoa. Ele fez: filho, não tem problema. O bottom, ele é apenas um símbolo. A mensagem que o bottom representa é que eu quero que você carregue. Com o bottom ou sem o bottom, lembre da mensagem
que ele representa. E perdemos esse bottom, nunca encontramos, mas aquela mensagem nunca saiu da minha cabeça. Carrego comigo sempre o que meu pai falou e levo como um lema da minha vida, que temos que ter sempre os nossos princípios, temos que ter sempre a nossa boa índole, e isso aí aumentou ainda mais com a minha experiência no intercâmbio. O intercâmbio, ele representa para mim um momento em que eu pude ver claramente essa questão de princípios. E se eu pudesse resumir todo o meu intercâmbio em uma palavra, eu resumiria justamente nessa: princípios. Lições que nós carregamos, que nós aprendemos e que nos moldam, que moldam o nosso caráter. E agora estamos nesse processo de chegada à cidade de destino. Parei em São Paulo, encontrei vários outros intercambistas naquele aeroporto, todos na mesma situação. Fomos cada um para os seus lugares e finalmente chegamos ao nosso destino. Chegamos agora na Califórnia, chegamos em Sebastopol. Cheguei em Sebastopol em pleno Dia dos Pais. Liguei para o meu pai assim que cheguei, em lágrimas ainda, e já sentia aquela saudade, não conseguia parar de desejar Feliz Dia dos Pais, de dizer que o amava muito. E aí começa de fato o intercâmbio no local de destino. E a partir de agora, as histórias que vamos contar são histórias já vivenciadas na Califórnia, na cidade de Sebastopol, uma cidade maravilhosa que temos muito para compartilhar. Até o próximo episódio.